um conteúdo sobre como é que funciona uma estrutura de uma sessão de coaching. Durante o curso todo você vai ver várias ferramentas, você vai ter muitas ferramentas para você baixar, para você fazer as sessões consigo mesmo, para você fazer as sessões com a sua família, com amigos, para exercitar e também para já começar, para você que deseja ser um coach profissional, você já vai ter ferramentas em mãos para você começar a desenvolver esse trabalho. E numa estrutura de sessão de coaching, nós temos o seguinte, normalmente numa conversa de coaching, nós temos inicialmente um quebra-gelo. Muitas vezes, nós coaches, quando somos procurados por algum cliente, o cliente pode ter vindo por alguma indicação, mas são pessoas que não nos conhecem e nós também não conhecemos nada da vida dessa pessoa. Então, o quebra-gelos é exatamente para captar algumas informações pertinentes a respeito do coach, a respeito do coachee. Normalmente, o quebra-gelo dura aí de 3 minutos, no máximo 5 minutos, só para o quebra-gelo numa sessão inicial. Depois, nós chamamos de Coaching Education, que é explicar para o cliente como é que funciona uma sessão de coaching. Porque como o cliente ainda não sabe como funciona, ele pode erroneamente entender que é como uma sessão de terapia, que ele fala durante uma hora inteira e ele talvez não receba nenhum feedback, como se fosse uma terapia. E o coach é diferente, então nós explicamos para ele que ele sai dali com algumas tarefas para fazer durante a semana ou as 2 semanas de interrupção de uma sessão para outra, e nós explicamos para ele também que é diferente de terapia, que ele receberá também algumas perguntas reflexivas durante o processo. Trabalhamos também a confidencialidade. Isso é uma ética profissional. Nós, numa sessão de coaching, nós não podemos ouvir informações a respeito do coach, nada, e levar adiante, seja para esposo, seja para esposa, seja para amigo íntimo, seja para outro coach profissional. Não, nós não podemos expor nada que o cliente coloque, mesmo que sejam informações simples, como que pode ser simples para você, mas pela ética nós mantemos tudo de forma confidencial e é importante falar com o coach exatamente sobre essa ética para que ele se sinta à vontade e ele não perca a oportunidade de 1 hora ali daquela sessão, ele não perca ali a oportunidade de falar aquilo que ele precisa para receber o resultado que ele deseja também. É importante também para o profissional o feedback entre as sessões. Isso é importante não só para o profissional, quanto para o coach, quando ele verbaliza o feedback, que é o que está acontecendo entre uma sessão e outra. Nós também costumamos verificar as expectativas que é com o coach, ou seja, o que precisa acontecer durante aquela semana, entre aquele encontro e o próximo encontro, para saber que as expectativas do coach foram realmente alcançadas, foram superadas. Isso é importante também, em todas as sessões, estar buscando verificação de expectativa. Também nós levantamos aprendizados, porque cada sessão ela gera um aprendizado, um novo aprendizado para o coach, para o cliente. Então, o que o coach ele aprendeu com essa última sessão? Isso é importante também levantar. Outra coisa importante, no final de cada sessão, formalizar ações entre uma sessão e a outra. O que o coach vai fazer entre essa e a próxima? É importante também um feedback para o coach profissional. É importante você, como coach profissional, ter o feedback, o retorno do seu cliente, para que ele fale para você como está a sua atuação como coach naquela sessão especificamente. Nós trabalhamos também de uma forma, com uma técnica de patrocínio positivo.
O que é o patrocínio positivo? É reforçar os pontos positivos do coach, incentivando o coach, motivando, sempre com elogios para que ele se motive a permanecer no processo, continuar no processo até o objetivo final. Então, patrocínio positivo, durante a sessão, nós reforçamos sim para que o cliente tenha sempre uma motivação a mais e saber que o profissional, o coach, ele está de mãos dadas junto com o coach em busca daquele objetivo. Também nós trabalhamos aprendizado da sessão, o que o coaching aprendeu durante aquela sessão, porque toda sessão gera um aprendizado, então nós buscamos saber o que gerou de aprendizado. O coach busca saber o que gerou de aprendizado para o coach aquela sessão. Outra coisa importante, outro ponto importante é formalizar ações entre as sessões. Ou seja, o que o coach ele vai fazer entre aquela sessão e a próxima para atingir aquele objetivo ou para se aproximar daquele objetivo. Então, toda sessão ela termina com alguma tarefa, com alguma ação. Temos também, que é algo importante, que buscar o feedback para o coach. Procurar saber o que o coach pode dizer sobre a atuação do profissional, a atuação do coach naquela sessão. Isso é importante porque o coach profissional também ele precisa de melhoria contínua. E o parecer do coach para ele faz toda a diferença, para que ele possa atender com mais assertividade também aquele cliente para as próximas sessões. Então, se você optar em ser um coach profissional, não hesite em buscar o feedback no final da ação. Muitos ficam às vezes constrangidos, falam, mas eu não vou perguntar para o coach o que ele achou da sessão. Não, você pode falar assim, você diga, olha, me passa agora um feedback para o seu coach. O que você pode dizer a respeito do coach, do profissional que acabou de te atender agora durante uma hora? Não hesite, não tenha medo de pedir essa opinião para o seu coach e escreva o que ele dizer, seja positivo ou seja negativo, para que ele permaneça com você até o final do processo. Por último, nessa parte eu quero te falar sobre patrocínio positivo. Patrocínio positivo é uma técnica usada no coach durante as sessões pelo profissional, onde ele, durante a conversa, ele motiva o seu coach, o seu cliente, para realizar as ações e ele parabeniza também o seu cliente diante de cada pequena vitória alcançada. Então, ele parabeniza os pontos positivos pessoais do coach durante a sessão. Cada vez que ele observa um ponto positivo do coach, ele faz um patrocínio positivo, ele parabeniza, ele incentiva, ele motiva, ele faz um elogio, mas isso é de forma sincera. Não faça elogio para o seu cliente que não seja realmente muito, muito sincero, tá bom? Isso faz toda a diferença. Porque se você de repente começar, eu vou fazer um patrocínio positivo, vou inventar alguma coisa aqui, você vai perder toda a confiança, credibilidade perante o seu coach, o seu cliente e vai deixar sua ética de lado. Então, busque realmente coisas positivas que merecem um elogio e faça isso de forma sincera e muito verdadeira. Tá bom? Outra coisa muito importante em relação à conversa de coaching, que não pode ser esquecido, é o seguinte: todo início de conversa de coaching, nós precisamos, como coaches profissionais, saber onde o nosso cliente está naquele momento. Então, analisa você, onde você se encontra nesse momento. Onde? O que você tem
feito nesse momento com a sua vida? Nós buscamos primeiro analisar o estado atual e buscar o estado desejado. Então, no ponto 2, o que você realmente deseja? Se você estiver atendendo como coach, você vai buscar com o seu coach o que ele realmente deseja. O que precisa estar acontecendo para você saber que isso, determinado contexto, não é mais um problema na sua vida? O que precisa acontecer? Nós buscamos evidências. Nós temos também que observar desafios. O que está impedindo, o que está sendo um obstáculo para você chegar lá? Trazendo para o cliente nesse momento, o que está impedindo o seu cliente de chegar lá? E aí essa pergunta você vai fazer. Quais são os obstáculos que você está enfrentando? Nós temos que levantar os desafios, temos que ter clareza dos desafios. Outro ponto muito importante que nós levantamos durante a sessão são os recursos. O que você tem à sua disposição para resolver essas questões? Isso sim, isso nós podemos relacionar tanto os seus pontos fortes, quanto coisas materiais que você tenha, pessoais. Então, quais são os seus pontos fortes? Ou seja, são recursos internos que você tem e recursos externos que você tem. Nós temos que levantar os recursos. Outra coisa são as ações, que eu já coloquei anteriormente para você sobre as ações, mas como que você pode utilizar um desses pontos fortes para superar um desses obstáculos? O que pode ser feito? Você coloca um obstáculo e coloca um ponto forte. Não fique preocupado, nós estamos no primeiro módulo e eu estou trazendo bastante introdução aqui, mas você vai ter uma ferramenta apropriada só para levantar pontos fortes, pontos a serem desenvolvidos, e essa ferramenta se chama SWOT pessoal, você vai entender isso lá na frente, mas agora eu estou trazendo só uma ideia para você do que o coach ele faz, como ele age com um cliente durante uma sessão. Nós buscamos também a mensuração de resultados. Como que vamos saber se aquilo está funcionando? Como é que eu vou saber se o processo está funcionando? Quais são os resultados que você espera do processo de coach? Quais são os resultados que o seu cliente espera do processo de coach? E nós temos uma ferramenta própria para isso também, que se chama Resultados Esperados, onde nós temos os quadrantes para você preencher. Nós temos todo esse direcionamento. Não se preocupe que você vai aplicar essa ferramenta em você e vai ter a ferramenta para aplicar no seu cliente. O importante agora é você estar convicto, ciente de que você iniciou um processo de coaching, iniciou uma jornada top, maravilhosa, que eu tô junto com você, eu sou a sua coach nesse momento e eu tenho certeza que você nunca mais será o mesmo e que a sua história, ela realmente vai acontecer, você vai poder contar antes de passar por uma formação em coach e depois. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de água na sua vida e continue comigo para a próxima aula.